Adolf Hitler continua sendo uma das figuras mais impactantes e controversas da história moderna. Como líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e chanceler da Alemanha de 1933 a 1945, suas ideias e políticas remodelaram a Europa e precipitaram um conflito global. Hitler, de forma alguma, era um filósofo no sentido acadêmico, mas sua visão de mundo, articulada por meio de discursos, escritos e ações, reflete uma filosofia profundamente ideológica e estruturada. Este vídeo examina a filosofia implícita de Hitler, particularmente suas ideias sobre nacionalismo, liderança, raça, cultura e destino. Não tem como objetivo exonerar ou vilanizar, mas sim entender a lógica interna e as suposições metafísicas por trás de seu pensamento político. Ao examinar essas ideias, podemos, esperançosamente, compreender melhor como elas mobilizaram milhões e alteraram a trajetória da história. No centro do pensamento de Hitler estava a ideia da nação como uma entidade orgânica viva. Inspirado pelo romantismo nacionalista alemão e influenciado por pensadores como Johann Gottlieb Fichte e Houston Stewart Chamberlain, Hitler via a nação não como uma coleção de indivíduos, mas como um organismo biológico e espiritual unificado. Esse organismo tinha uma alma, um destino e uma vontade. O Estado existia não para proteger direitos individuais, como na teoria liberal, mas para servir ao interesse superior do corpo nacional. Essa concepção metafísica da nação deu origem a uma política de unidade e purificação. A fragmentação, seja através do pluralismo político, do conflito de classes ou da desunião cultural, era vista como uma doença dentro do corpo político. A sociedade ideal, na visão de Hitler, era aquela em que todos os cidadãos agiam em harmonia com a missão histórica da nação. A implicação política dessa crença era essencialmente o autoritarismo. Hitler rejeitava a democracia liberal como fraca, decadente e divisiva. Para ele, a multiplicidade de partidos e ideologias concorrentes representava a desintegração da unidade orgânica. Ele via o Estado não como uma arena neutra de debate, mas como um instrumento para alinhar todas as forças à vontade nacional. Essa concepção de liderança é profundamente nietzschiana, embora Hitler tenha se apropriado de maneira distorcida das ideias de Nietzsche. Assim como o Übermensch de Nietzsche, o Führer se colocava acima da moralidade convencional e criava valores através da força e da visão. A legitimidade do líder não vinha de estruturas legais ou de consenso, mas de sua capacidade de agir de forma decisiva e encarnar o espírito da época. Essa ideia também se apoiava no ideal romântico do herói, enfatizando a conexão emocional em vez da deliberação racional. O Führer deveria inspirar, unificar e comandar, não negociar ou comprometer-se. Os discursos de Hitler, com seus crescendos emocionais e imagens míticas, eram extensões dessa filosofia. Eram performances desenhadas para despertar uma vontade coletiva. Hitler foi profundamente influenciado pela arte e pela estética. Antes de entrar na política, aspirava a ser pintor e manteve um interesse vitalício pela arquitetura clássica, música e romantismo. Essa sensibilidade artística moldou sua visão da cultura como a mais alta expressão da vida nacional. Ele acreditava que a grande arte surgia de povos racial e culturalmente unificados e que a cultura era um reflexo da vitalidade interior de uma nação. Aos seus olhos, o declínio cultural sinalizava o enfraquecimento do espírito nacional. Portanto, a cultura não era neutra, era um campo de batalha. O Estado tinha o dever de proteger e promover uma visão artística que glorificasse o heróico, o nobre e o monumental. Essa filosofia culminou no que filósofos como Walter Benjamin mais tarde chamaram de estetização da política. Sob Hitler, o poder político foi encenado com grandeza teatral, desfiles, comícios, arquitetura, uniformes, símbolos, tudo projetado para criar um senso de reverência, unidade e destino, não muito diferente do que se via no Império Romano. A fronteira entre arte e política se dissolveu, e o cidadão tornou-se ao mesmo tempo espectador e ator em um mito nacional. Outro princípio central do pensamento de Hitler era a crença na luta, alimentada pelo darwinismo social e tradições militaristas.
Hitler via a vida como um concurso perpétuo entre forças concorrentes. A paz, em sua visão, era antinatural. Apenas uma pausa temporária na batalha necessária pela sobrevivência e supremacia. Essa crença tinha dimensões tanto psicológicas quanto metafísicas. Psicologicamente, encorajava resiliência, disciplina e sacrifício. Legitimizava as dificuldades como parte da missão nacional. Metafisicamente, sustentava uma visão trágica do mundo, na qual a própria existência era moldada pela força, pela vontade e pelo destino. Essa ênfase na luta também explicava o desprezo de Hitler pelo pacifismo, pelo cosmopolitismo e pelo conforto burguês. Ele via essas tendências como sintomas de declínio, evidências de que um povo havia perdido seu instinto de sobrevivência. Seu programa político, portanto, buscava reavivar o espírito guerreiro e restaurar um ethos heróico e marcial. O pensamento histórico de Hitler era teleológico e mítico. Ele acreditava que a história não era aleatória ou cíclica, mas conduzida rumo a um momento culminante no qual o povo alemão recuperaria seu lugar legítimo como a principal civilização do mundo. Essa visão combinava urgência apocalíptica com promessa utópica. Ele via sua própria ascensão como o cumprimento de uma missão histórica, um ato de providência. Esse senso de destino infundia seus discursos e escritos com tons religiosos. Ele não estava apenas defendendo políticas, mas anunciando uma nova era. Dentro dessa filosofia, o tempo não era medido pelo progresso material, mas pela elevação espiritual da nação. O futuro, embora incerto, era visto como um palco para a grandeza. A filosofia de Hitler era profundamente antiliberal. Ele rejeitava a ideia iluminista do indivíduo autônomo como unidade fundamental da vida política. Em sua visão, o individualismo levava à fragmentação, ao relativismo e ao vazio espiritual. Ele via a democracia liberal, com seu foco em direitos e pluralismo, como um sistema que desarmava a nação por dentro. Em vez disso, promovia um ethos coletivista, no qual o propósito mais elevado do indivíduo era servir à comunidade. A liberdade não era autodeterminação, mas alinhamento com a vontade nacional. A identidade pessoal deveria ser subsumida em uma missão compartilhada. Essa rejeição dos valores liberais era filosófica, não meramente política. Refletia a crença metafísica de que verdade, significado e virtude estavam enraizados não na razão ou no debate, mas no sangue, no solo e no destino. A busca liberal por valores universais era vista como fútil. Somente o enraizamento na própria tradição dava à vida coerência e dignidade. Apesar de seu romantismo e conservadorismo cultural, Hitler abraçava aspectos da modernidade, especialmente a tecnologia e a comunicação de massas. Ele reconheceu o poder do rádio, do cinema e da propaganda para moldar consciências. Seu regime modernizou infraestruturas, promoveu pesquisas científicas e utilizou a indústria para os objetivos do Estado. Esse paradoxo, romântico no espírito, moderno na execução, revela uma filosofia única, um futurismo reacionário. Ele não buscava um retorno ao passado, mas uma sociedade tecnologicamente avançada, impregnada de virtudes antigas. O objetivo era criar uma nova ordem, em que as máquinas servissem ao mito e a modernidade reforçasse a tradição. Essa síntese deu à sua filosofia um caráter dinâmico. Não era nostálgica, mas revolucionária. Ela visava transcender a modernidade liberal sem abandonar suas ferramentas. Nesse sentido, Hitler idealizava uma alternativa civilizacional, nem capitalista, nem comunista, mas uma nova fusão entre mito e maquinaria. Por fim, o método filosófico de Hitler não era racional no sentido iluminista. Ele não construía argumentos a partir de primeiros princípios, nem se engajava em dia. Em vez disso, confiava em emoção, intuição e simbolismo. Seus discursos eram projetados para contornar o intelecto e falar diretamente ao subconsciente coletivo. Ele invocava símbolos, arquétipos e queixas históricas para despertar o que Carl Jung chamaria de camadas mais profundas da psique. Essa abordagem reflete uma compreensão fenomenológica da verdade, não como fato objetivo, mas como experiência vivida e ressonância emocional. Dessa forma, a filosofia de Hitler antecipava críticas posteriores à razão e à modernidade.
Ele desafiava a crença de que a verdade é descoberta pela lógica, propondo, em vez disso, que a verdade é criada pela vontade e pelo sentimento. Essa abordagem é filosoficamente problemática, mas revela uma percepção profunda de como as pessoas formam convicções, não através de argumentos, mas por meio de narrativa, identidade e pertencimento. As ideias de Adolf Hitler não eram apenas delírios incoerentes ou mero oportunismo político. Constituíam uma visão de mundo estruturada, com raízes profundas no romantismo, no nacionalismo e no pensamento autoritário do século XIX. Sua filosofia enfatizava a unidade sobre a pluralidade, o destino sobre a deliberação e o mito sobre a razão. Fundia estética com política, luta com identidade e liderança com visão metafísica. Compreender essa filosofia é essencial, não no sentido de admirá-la ou replicá-la, mas de entender como funcionou, como seduziu e, no caso de Hitler, como fracassou. A visão de mundo de Hitler ofereceu clareza em um tempo de caos, propósito em um tempo de deriva e pertencimento em um tempo de fragmentação. Esses apelos eram poderosos, mas tiveram um custo catastrófico. Em termos filosóficos, o legado de Hitler pode ser visto como um alerta sobre os perigos de subordinar a verdade ao poder, a política ao mito e a individualidade à vontade coletiva, mas, ao mesmo tempo, pode-se argumentar que também mostrou seus possíveis benefícios. No geral, seu pensamento permanece um capítulo sombrio na história das ideias, um testemunho de como a filosofia, quando desligada da ética e da dignidade humana, pode se tornar tanto uma ferramenta de destruição quanto de esclarecimento. E assim termina mais um mergulho em um dos maiores mistérios da história. Se você gostou, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas investigações. O passado ainda tem muito a revelar.